Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réus 10 integrantes do núcleo 3 da suposta trama golpista ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo militares acusados de planejarem ações táticas para impedir a posse do Lula. Foi a primeira vez que o Supremo rejeitou denúncias da Procuradoria-Geral da República ao absolver 2 militares por falta de indícios. Gente, segundo Alexandre de Moraes, houve planejamento real com subversão da hierarquia e ações direcionadas à ruptura institucional. A defesa alegou falta de provas e ainda tentou desqualificar o Supremo como competente, mas teve todos os argumentos recusados pela Corte. Ainda segundo a Polícia Federal, o grupo planejava fazer alguns atentados, tanto quanto Lula, quanto contra Geraldo Alckmin, dias antes da posse. Vocês se lembram muito bem disso e o decorrer aí desse julgamento continua. Vamos falar de polêmica aqui envolvendo o PL de Bolsonaro, porque por ordem de Valdemar Costa Neto, o partido demitiu Fábio Weingarten após o vazamento de conversas com Mauro Cid, em que os dois estavam criticando a Michele Bolsonaro e questionando a sua viabilidade como candidata à presidência da República em 2026. Gente, num dos trechos, você vai me perguntar o que tinha nessas mensagens, Paulo? Num dos trechos, o Cid afirma preferir Lula a lançar Michele, alegando que ela tem muita coisa suja. As mensagens fazem parte de 158 mil trocas de WhatsApp reveladas pela investigação, que também mostram discussões sobre cartões corporativos, joias, vacinação e temor em relação ao Supremo. O Weingarten ainda não se pronunciou sobre essa demissão, mas no momento em que ele se pronunciar, a gente vai trazer tudo para vocês aqui. 9h05, durante um discurso na Câmara dos Deputados, esse deputado aí que está aparecendo na tela, o deputado Pastor Sargento Isidório, ele foi lá e fez o quê? Ele defendeu o uso das bonecas Reborn, dizendo que não é pecado se afeiçoar a esses brinquedos. Porém, com uma boneca no colo, o parlamentar destacou que o apego aos objetos não deve substituir o cuidado com crianças reais em situação de vulnerabilidade. O deputado criticou atitudes como levar bonecas para atendimento no SUS ou pedir bênção religiosa para elas, né? Defendendo que o uso deve respeitar os limites do serviço público, mas esse deputado nada mais foi fazer do que uma palhaçada com o nosso dinheiro, né? Tantos outros assuntos mais importantes, mas enfim, a classe política está focando muito no silicone, né? Olha, o Pablo Marçal se tornou réu na Justiça de São Paulo por colocar 32 pessoas em risco durante uma expedição ao Pico dos Marins em janeiro de 2022. Gente, essa caminhada foi realizada em condições climáticas adversas, com chuva, ventos de 100 km por hora e visibilidade bastante reduzida, mesmo com vários alertas aí de guias para cancelar essa subida. O grupo, formado por seguidores do Marçal, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado de extrema fragilidade e sem equipamento adequado. A Justiça alegou haver elementos suficientes para o processo criminal e o tornou réu por 32 crimes de expor a vida ou saúde a perigo direto e iminente. O Marçal recusou o acordo do Ministério Público e alegou ter plena convicção da sua inocência. Girando o assunto por aqui, a oposição está pedindo uma investigação contra o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, após suspeitas de blindagem ao irmão do Lula, o Frei Chico, no caso de fraudes no INSS, gente. O senador Rogério Marinho protocolou uma representação na Comissão de Ética da Presidência, alegando que o Rodrigues violou o Código de Conduta da Alta Administração ao declarar numa entrevista que o Frei Chico não é investigado na Operação Sem Desconto, mesmo com relatórios da Polícia Federal apontando indícios contra o sindicato, do qual ele é vice-presidente. A AGU também foi questionada por deixar o sindicato fora de ações judiciais para bloqueio de recursos. 9h07, girando o assunto por aqui, o governo federal está apresentando um plano para regulamentar o acesso a medicamentos à base de cannabis, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou o cultivo para fins medicinais. Essa ação foi protocolada pela Advocacia Geral da União e envolve Anvisa e mais 5 ministérios, gente, e visa garantir o tratamento de pacientes
de pacientes com doenças como, por exemplo, epilepsia, esclerose múltipla e também dor crônica. A regulamentação completa deverá ser finalizada até o mês de setembro deste ano. Atualmente, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de mais de 670 mil pessoas que usam produtos derivados da planta aqui no Brasil, segundo dados divulgados pelo próprio governo. Vamos para a Argentina agora, porque o Milei está causando uma polêmica lá, viu? Depois de ter elogiado sonegadores e dizer que pagar impostos é falta de talento ou coragem. Numa entrevista a uma TV argentina, o presidente chamou contribuintes de presos do sistema e disse que quem escapa do fisco age com habilidade, não cometendo nenhum tipo de erro. A declaração foi feita ao defender um plano do governo para legalizar dólares escondidos no colchão sem questionar a origem. Críticos estão alertando que a medida pode beneficiar dinheiro de origem criminosa, mas o Milei rebateu, dizendo que questões econômicas devem ser tratadas do ponto de vista econômico e não do ponto de vista legal. Vamos falar um pouquinho de Lady Gaga agora, porque a mulher foi flagrada tomando uma breja, gente, interagindo com vários fãs num restaurante de Singapura. E alguns fãs brasileiros reclamaram da falta de aparições públicas durante a sua passagem pelo Rio de Janeiro. Na Ásia, a cantora brindou, autografou discos e foi muito simpática com admiradores, enquanto no Brasil, mesmo com mais de 2 milhões de pessoas no show, ela mal foi vista fora do hotel, lá do Copacabana Palace, né? Alguns fãs criticaram a diferença de tratamento, enquanto outros também defenderam a artista, dizendo que a multidão estava tornando impossível qualquer aparição lá no Rio de Janeiro, né? E convenhamos, né? Dá uma olhada nesta foto aqui, quando ela poderia ter uma paz, né? Essa foto maravilhosa aqui que você está vendo da Lady Gaga, belíssima, e quando ela foi para o Rio de Janeiro, claramente aquilo era inviável, né? E olha, a Lívia Aragão, filha do Renato Aragão, disse não sentir pressão por ser filha do eterno Didi e afirmou ainda ter orgulho do pai que, segundo ela, nunca vai se aposentar. Numa entrevista, ela destacou que tem construído a sua trajetória como atriz de forma bastante independente, mas que segue muito próxima dos pais com quem mora desde a pandemia. Sobre os 4 irmãos mais velhos, filhos do primeiro casamento do Renato, a Lívia foi honesta e disse que não são muito próximos, atribuindo à distância a diferenças de idade e as rotinas distintas. A família do Renato Aragão sempre aí em voga por várias questões, né? Essa outra moça, irmã da Lívia, na semana passada ou retrasada, disse que seria mesmo Uber e que gostava de ser Uber e que era uma opção dela e, obviamente, isso gerou repercussão nas redes, né? Vamos falar de um cãozinho, o cão comunitário da Universidade Federal de Santa Maria, o Silveira, gente. Esse cão virou um fenômeno nas redes sociais e foi nomeado pró-reitor de assuntos caninos numa publicação bem humorada aí da universidade. O animal, que vive há mais de 10 anos no campus, é o xodó de todos os estudantes ali e ganhou a promoção em meio ao crescimento rápido da sua fama digital. Passou de 57 mil seguidores. Ele é morador da Biblioteca Central e parte do projeto Zelo, que cuida dos animais abandonados da universidade. Ele tem a rotina dele própria, viu? Vários apelidos, até participa de várias aulas ali no campus. Virou mesmo um mascote, né? Mesmo muito idoso e com artrose, ele continua espalhando o carisma dele, enquanto a equipe sonha com a sua aposentadoria num lar que seja cheio de amor. Com esta notícia fofa, nós encerramos o giro desta quarta-feira.